2024, um ano de frustração anunciada. Artigo escrito por Samuel Hanan. O povo brasileiro é otimista por natureza. Acredita que o amanhã será melhor do que hoje, mas quase nunca essa expectativa se concretiza, ora por decisões erradas dos governos, ora pela falta de competência dos governantes, e não raramente pelo fato de o discurso se dar absolutamente dissociado da realidade. Agora, o país discute a regulamentação da reforma tributária enviada ao Congresso Nacional, sem se dar conta de que em 2024 o Brasil vive um ano de frustração, já anunciada pela análise dos indicadores oficiais. Os números não são nada encorajadores, a começar pela carga tributária bruta, fatalmente maior que a efetiva de 2023, quando alcançou 32,44% do Produto Interno Bruto, PIB. O setor público tem anunciado que almeja arrecadar, em 2024, 4 trilhões de reais, o correspondente a 34,44% do PIB 2024, dinheiro resultante dos impostos que pesam, e muito, no bolso dos cidadãos, sem nenhuma contrapartida de melhoria de serviços públicos. Se o governo vai arrecadar muito, também vai gastar em demasia, e pior, muito mal. Ignora a necessidade de priorizar investimentos. Os gastos primários da União serão pressionados pelos reajustes dos servidores públicos, dos cargos comissionados e pelo custo das eleições municipais de outubro. Esses gastos somados superaram 19,3% do PIB em 2023, mais do que em 2022, quando foi de 18% do PIB, e provavelmente chegarão a 19,9% ou 20% do PIB deste ano. Outro fator negativo: o endividamento público deverá saltar de 74,34% para 77,90% do PIB em 2024. No ano passado, a dívida pública total do país fechou em 8 trilhões e 100 bilhões de reais, segundo dados do Banco Central. Para 2024, a previsão é de que a dívida do governo geral ultrapasse 9 trilhões de reais. Boa parte da Receita Nacional, mais uma vez, estará comprometida com o funcionalismo público, 12,8% do PIB, e com o pagamento dos juros bancários incidentes sobre a dívida pública, correspondentes a mais de 8% do PIB. Ou seja, somados, consumirão mais de 20,8% do PIB, o correspondente a mais de 60% do total da receita tributária do país. É preciso salientar que o déficit público nominal, em 2023, chegou à incrível marca de 967 bilhões de reais no ano, mais de 2 vezes o déficit de 2022, que foi de 480 bilhões de reais, também de acordo com o Banco Central. Ainda no campo econômico, nada otimista é a previsão de crescimento da nação. Tudo indica que o PIB terá crescimento 30%, inferior à taxa de 2,9% registrada em 2023, ficando provavelmente em torno de 2% ou pouco acima desse patamar, e semelhante à média anual dos últimos 35 anos, 1989 a 2023, pós-Constituição Federal, de 1988, e 65%, inferior à taxa de 6,05% verificada nos 25 anos anteriores à Constituição Federal de 88. Nesse aspecto, é um país ladeira abaixo. Os setores do agronegócio, mineração e petróleo, gás, respondem por quase metade, de 45% a 47% do PIB nacional, por 70% das exportações, somando 242 bilhões de reais, e por mais de 205% do superávit da balança comercial brasileira. A expressividade desses 3 setores econômicos tem contribuído fortemente para a estabilidade do valor de compra da moeda nacional e por permitir às autoridades zelarem por um sistema financeiro eficiente e competitivo, além de fomentar o desenvolvimento socioeconômico de regiões mais afastadas do Sudeste brasileiro. Apesar disso,
Quando se analisa a geração de divisas, constata-se que o país ainda apresenta déficit de transações correntes da ordem de 23 bilhões de dólares por ano. O Brasil, portanto, continua sendo um país de produção e exportação de bens primários de baixo valor agregado. Por outro lado, soma 263 bilhões e 900 milhões de dólares por ano em importações, principalmente de produtos acabados de alto valor intrínseco, alguns deles produzidos com nossas matérias-primas. Com isso, fomenta o emprego lá fora, em detrimento dos postos de trabalho nacionais. Essa situação nasce da falta de investimentos e da má performance do sistema educacional brasileiro e, em consequência, da baixa competitividade, aliadas à alta e complexa tributação e à baixíssima poupança interna. Há gravíssimas distorções que precisam ser corrigidas. O Brasil investe anualmente 5,50% do PIB em educação, 3,70% do PIB em saúde e em saneamento apenas, e tão somente 0,50% do PIB, totalizando nessas três áreas prioritárias 9,70% do PIB. Praticamente não sobra quase nada para infraestrutura, segurança pública, habitação, urbanismo e mobilidade urbana. Por outro lado, despende cerca de 1 trilhão e 450 bilhões de reais com funcionalismo público, o que corresponde a 12,80% do PIB. A máquina administrativa, como se vê, consome mais de 330 bilhões de reais anuais, a mais que os recursos de investimentos em todos esses setores indispensáveis à qualidade de vida dos cidadãos. Vale refletir que esse montante monstruoso de gastos com o funcionalismo público não tem a melhor destinação, porque não é empregado para melhorar a remuneração de professores e de profissionais da saúde e da segurança pública. Vale a pena lembrar um pensamento do filósofo e economista francês Frédéric Bastiat. Todos querem viver às custas do Estado, mas esquecem que o Estado vive às custas de todos. Além disso, não existe qualquer sinalização de redução dos privilégios conferidos a uma casta do funcionalismo público. Pelo contrário, a tendência é de que o país continue sendo generoso na concessão desses benefícios, sempre pagos com dinheiro público, bem ao contrário do que pregava o advogado e líder espiritual indiano Mahatma Gandhi. Odeio privilégios e monopólios. Eles destroem qualquer nação. Da mesma forma, o país continuará escamoteando seus péssimos indicadores sociais por meio de narrativas pelas quais se busca convencer a população de que a culpa do problema é exclusiva de herança maldita, deixada pelos governos anteriores. Muitas desculpas, raras soluções. Enquanto isso, o brasileiro sofre as consequências de o país ocupar apenas a 89ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, depois de ter caído 2 posições em 2023. A queda é absurda, pois em 2002, ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, o país figurava na 77ª posição. No coeficiente Gini, que mede o nível de desigualdade socioeconômica dos países, mensurando a distribuição de renda entre as populações, o Brasil ocupa uma das 6 piores classificações do mundo, além de estar estagnado há décadas na lanterna, 30ª posição, no Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, IRBES. Não há razão para qualquer orgulho nacional em relação à educação com o Brasil, ocupando a 66ª posição no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. E isso se repete em outros indicadores importantes. Somos o 4º pior país do mundo em violência urbana, o 2º em acidentes fatais. Estamos em 127ª posição no quesito liberdade econômica, em 87ª em liberdade de expressão e em 92ª em liberdade de imprensa. Tão vergonhoso quanto isso tudo é o país ficar apenas na 104ª colocação entre os países com maior efetividade no combate à corrupção, segundo a Transparência Internacional. É muito difícil acreditar em melhora dos indicadores sociais, porque não se vê ações concretas nesse sentido. A estratificação social,
mostra que 60,2% da população brasileira tem renda mensal de até um salário mínimo, R$ 1.412. Revela ainda que 31,8% da população vivem com renda entre 1 e 3 salários mínimos e que 31% dos brasileiros continuarão sem nenhuma renda resultante de trabalho em 2024. Além disso, 36% dos jovens entre 17 e 24 anos nem trabalham nem estudam, integrando a chamada geração nem-nem, cujo futuro está seriamente comprometido. Em outro aspecto, apesar de a corrupção ser um dos maiores males do país, com efeitos já muito conhecidos, seu enfrentamento não é prioridade e sequer é discutido com a transparência que a questão merece. Basta ver que, recentemente, uma empresa norte-americana foi condenada a pagar multa de $120 milhões e declarou perante a justiça daquele país ter corrompido agentes públicos brasileiros para fechar contratos com a Petrobras, escândalo revelado pela Operação Lava Jato. Mais um ano e o Congresso não se debruça sobre a necessidade de mudança legislativa para tornar imprescritíveis os crimes praticados contra a administração pública e para endurecer a lei da ficha limpa, medidas que seriam fundamentais para o combate à corrupção e para resgatar a moralidade no trato da coisa pública. Por outro lado, é certo que em 2024 o Brasil registrará aumento nos gastos com publicidade e propaganda, destinados a alimentar ufanismos e narrativas. Nada compatível com o DNA do Brasil e dos brasileiros, que cada vez mais assistem ao desperdício de recursos públicos. O Brasil arrecada anualmente cerca de 33% do PIB e gasta com funcionalismo público 12,80% do PIB, com aposentadorias e pensões 9% do PIB, com encargos da dívida pública outros 8% do PIB, somando 29,80% do PIB ou 90% da arrecadação total. Não sobra nada, não tem como dar certo. O país atravessa um ano eleitoral, no qual a retórica tentará mascarar a realidade, porque parece ser proibido falar de redução de gastos com funcionalismo público, de combate efetivo à corrupção, de redução dos favores fiscais, gastos tributários e de privilégios, de imprescritibilidade de crime contra a administração pública, de restrição da judicialização da política e banalização de acesso direto ao Supremo Tribunal Federal e de tornar constitucional a prisão após condenação em segunda instância, além da redução drástica do número de autoridades com foro por prerrogativa de função, todas palavras extintas do vocabulário da maioria dos nossos governantes. A realidade, entretanto, é bem diferente da retórica, como diz Thomas Sowell. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Para a população, sobra a frustração de quem esperava algo muito diferente porque vive no Brasil real, de necessidades básicas ainda não atendidas, de enormes desigualdades sociais e de pouca perspectiva no horizonte. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.